A palavra do Senhor hoje é sobre reconhecimento. E algo que me veio à mente. E eu gostaria de compartilhar com vocês, claro, um texto bíblico que está em Jó capítulo 42, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1 para a nossa meditação. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. A mensagem que Deus coloca em nossos corações nesta manhã é de reconhecimento. Nesse texto que acabamos de ler, nós percebemos que um homem que era grande termina um livro gigante. E o que é interessante é que a sua postura é totalmente contrária à inicial do mesmo homem que estava ali sendo confrontado a sua fidelidade e a sua maneira de viver por Satanás ao Senhor Deus, e que o próprio Satanás não viu nele pecado. Mas o que é interessante de observar na vida de Jó não é apenas o homem tão bem estruturado financeiramente, com uma estrutura familiar muito bacana, muito bem trabalhada, muito bem ensinada, porque Jó tinha esse cuidado. Percebe-se pelas entrelinhas da Bíblia que Jó era um homem que tinha uma preocupação muito grande com relação a tudo o que se dizia a respeito à sua vida, para que todas as coisas honrassem, bendizessem o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jó se preocupava com a família, Jó se preocupava com os filhos como um todo, Jó se preocupava com os amigos, Jó se preocupava com a sociedade. Tudo isso estava dentro da preocupação de Jó no quesito de fazer o que fosse possível para que todas as coisas que tivesse ao seu redor elas fossem aperfeiçoadas, fossem melhoradas. E Jó era um grande exemplo para o seu tempo. Jó era um homem extremamente exemplar e inspirador. E observar a vida de Jó, muitas vezes, se não se para perceber a realidade dos fatos, é muito angustiante. É angustiante porque, se não perceber as minúcias do texto, não vai entender a correção que Jó passou. E claro, tudo que Jó passou foi um período de correção.
um período de ajuste. E esse período de ajuste é totalmente reconhecido por ele neste capítulo que acabamos de ler. No capítulo 42, Jó revela literalmente que tinha sido corrigido. Se você observar do capítulo 39 para frente, quando Deus aparece para Jó, Jó não tem palavra nenhuma. Jó não quis nem falar quando Deus se apresenta para ele. E este tipo de comportamento não é de quem está bem na fita, não é de quem está em comunhão, não é de alguém que está em obediência, não. Se você olhar lá para o primeiro capítulo, lá para o primeiro livro da Bíblia, na verdade, capítulo 3, se não me falha a memória, você vai ver que quando Deus desce para falar com o homem, que o homem se esconde, é porque o homem pecou. Logo, quando Deus aparece para Jó e Jó não tem palavra nenhuma para falar, ele deixa claro o que estava acontecendo. Mas nesse exato momento, não. Nesse exato momento, Jó já tem uma outra postura. Nesse capítulo 42, Jó está inteiramente ciente de que o seu pecado foi sanado, de que o seu problema foi resolvido. E o seu problema não era a enfermidade física e muito menos falta de dinheiro, ou de posses, ou de condições financeiras. Nada disso. O que na verdade Jó precisava era correção literal. E era correção espiritual de intimidade para com Deus. Por mais que Jó fosse extremamente exemplar, Jó ainda precisava de ajuste, mostrando-se assim ser um ser humano igual a nós. Igual a nós. E mostrando que não adianta que aos olhos de toda a sociedade fosse tão bom se dentro daquilo que realmente era para ser, não era. Então, quando Jó vem falar a respeito, justamente nesse contexto, da sua própria vida, da sua intimidade com o Senhor, é muito interessante quando nós percebemos uma pessoa agradecida, uma pessoa com uma vida de gratidão. Porque Jó não sentiu falta dos seus bens. Jó não sentiu falta do seu gado, dos seus jumentos, dos seus serviçais. Não. Jó não sentiu falta disso. Jó sentiu falta da sua família. Jó sentiu falta ainda mais da comunhão. Comunhão. Jó sentiu falta da comunhão. E é bem verdade que essa comunhão era tão sedenta no coração de Jó, que ele termina justamente dizendo: quando eu perguntar, me responde. Quando o Senhor falar, que eu ouça. A forma com que ele se expressa é de aquele tipo de pessoa que tem o maior cuidado e a delicadeza de falar todas as coisas que são necessárias e possíveis para que fique extremamente claro para o outro lado. O mesmo Jó que tapa a boca para não falar palavra nenhuma é o mesmo Jó que diz: Senhor, eu quero falar e quero ser ouvido e eu quero instruções a respeito disso. E essa vida de gratidão, de reconhecimento, ela é muito importante para nós. E claro que Jó é um exemplo extremamente marcante para que nós conduzamos as nossas vidas
na mesma pegada, na mesma vontade, no mesmo desprendimento que Jó. Jó é um exemplo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ele é um exemplo tão claro que Jó revela não só um homem fiel, mas Jó revela um homem que, por mais fidelidade que ele tivesse, ele revela um homem que precisa de Deus. Ele revela um homem que, no final do livro, revela um homem que precisa de sacrifício em seu favor. Ele reconhece que nenhum ser humano tem capacidade de se auto-justificar. E essa gratidão de Jó é justamente o que o faz um homem tão gigante na Bíblia Sagrada. Porque o mesmo Jó foi exemplo para ateus que eu tenho falado. Que muitas vezes leem 200 vezes o livro de Jó e não param para compreender que não é um Deus que está brincando com a vida, que não é um Deus que quer apenas ser orgulhoso em mostrar um fiel, um Deus caprichoso, como muitos costumam dizer, os críticos. Mas é um Deus cuidadoso, que aponta literalmente o caminho para o homem. Muitas vezes de maneira dolorosa, mas eu costumo sempre dizer que as correções de nossas vidas vêm de acordo com a nossa estrutura, com a nossa capacidade. Porque aconteceu um fato muito interessante, bem parecido com o de Jó, e eu sempre costumo mencionar isso. Quando Satanás pede a Deus a vida de Jó, ele diz: vai lá e toca. Vai lá e toca. Por que Deus faz isso? Deus sabe quem é. Deus sabe quem é o servo. E ele disse: esse meu servo está precisando de uma correção e ele é tão bem estruturado. Esse meu servo é tão capaz que ele precisa de um chacoalho mais pesado, mais sério. Ele precisa. Já com relação a Pedro, Jesus diz assim: olha, Satanás pediu para ser andar contigo, mas eu roguei ao Pai para não permitir. Que você imagine a estrutura de Pedro, se sem a ação de Satanás ele nega Jesus, imagine se tivesse a ação de Satanás. Então, quando você olha essa condição entre a condição de Jó e a condição de Pedro, você vê a coerência de Deus com relação às correções que precisamos. Jó precisava de açoites para poder se corrigir. Pedro só precisava de carinho. E Deus sabe dar açoites e carinhos. Mas lembre-se que todas as coisas que Deus faz é porque Ele nos ama. Ele nos ama. E se Ele faz algo e permite que algo aconteça em nossas vidas, é justamente para o nosso bem. É para o nosso bem. Por isso que Jó, mesmo depois dos açoites, se recupera, se restaura, se reconstitui. E naquele exato momento tem uma atitude extraordinária que é justamente de gratidão.
Gratidão pelo que lhe foi revelado, gratidão pela correção que lhe foi feita, gratidão por poder continuar com o Deus que ele acreditava, gratidão pela sua vida, gratidão. Gratidão. Isso é impressionante na vida de Jó e o Senhor me trouxe ao coração nesse exato momento, nesta manhã em que estamos aqui juntos, porque isto é um grande exemplo para nós. Que tenhamos uma vida de gratidão ao Senhor. E se estamos sendo açoitados, que possamos aprender imediatamente o que precisamos corrigir para que o Senhor possa trazer alívio. Porque se está sendo afligido, se estás passando pela prova, como dizia o nosso irmão saudoso Lázaro, passando pela prova dando glória a Deus, pare e pense. O que é que eu preciso corrigir? O que é que eu preciso ajustar? O que é que eu preciso entender que eu estou fazendo que não está em conformidade com o Senhor? Pare só para entender. Porque se Deus está permitindo que venha adversidade sobre sua vida, tem um princípio por trás disso. Tem um propósito. Basta você entender o propósito. E compreender que sempre quem estará errado somos nós. Porque Deus é perfeito e Deus não muda. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós. Por isso, aproveitemos que temos um Pai tão cuidadoso, tão zeloso pelas nossas vidas. Glorifiquemos a Ele, sejamos gratos todo santo dia pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela sua proteção, pelo seu amor, que é dispensado em nossos corações por meio do seu Santo Espírito. Eu quero deixar essa mensagem para você. Se inspire em Jó. E tenha uma vida de gratidão ao Senhor. E que o seu comportamento seja semelhante ao de Jó. Fala que eu ouço. Se eu tiver dúvida, eu pergunto e quero te ouvir. Que eu possa estar pronto, com os ouvidos aguçados para ouvir o teu conselho, Senhor. Que eu possa estar atento à tua voz. Que o Senhor possa falar e eu possa ouvir. Ouvir. Oh glória. Oh glória. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, nos conduzindo por esta jornada. Que o Senhor abençoe sua vida, a você que chegou até o final. Que o Senhor estenda as mãos sobre a tua vida de uma maneira poderosa e que você possa desfrutar do melhor de Deus. Amém? Vou ficando por aqui. E lembre-se, final de semana temos estudo da Palavra de Deus, sábado e domingo, continuação do estudo sobre o livro do profeta Daniel, que estamos estudando de maneira histórico-cultural. Amém? Deus abençoe sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A você que está aqui no Instagram, que Deus abençoe sua vida e lembre-se, tenha uma vida
de gratidão. Tchau, tchau. Até sábado, se Deus assim nos permitir. E é você que está aqui no YouTube. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, vida de gratidão. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Nos encontramos sábado em nome de Jesus. Amém.